Imagine isso. Sua mãe te liga aos prantos. Ela acabou de perder todas as suas economias de aposentadoria em uma oportunidade de investimento que parecia legítima. O consultor tinha credenciais impecáveis, depoimentos de pessoas da comunidade dela e prometia retornos garantidos que a fariam finalmente parar de trabalhar aos 65 anos. Quando você investiga, descobre que o consultor usou táticas psicológicas sofisticadas, direcionadas especificamente a mulheres mais velhas. Ele criou uma pressão de tempo artificial e isolou as vítimas de familiares que poderiam fazer perguntas difíceis. Sua mãe não está apenas financeiramente devastada. Ela está profundamente envergonhada, se perguntando como pôde ser tão facilmente enganada por alguém em quem confiava plenamente. Isso não é apenas uma história inventada. Segundo o FBI, os americanos perderam mais de 35 bilhões de dólares em fraudes financeiras só no ano passado, com a média de perdas entre idosos chegando a 120 mil dólares. Frequentemente suas economias de uma vida inteira. E esses são só os casos reportados. A maioria das vítimas nunca se apresenta muito envergonhada para admitir que foi manipulada. Aqui vai algo que pode te surpreender. De acordo com pesquisas da Universidade de Princeton, a pessoa média enfrenta mais de 200 tentativas de manipulação a cada semana. Desde os truques sutis nos aplicativos que usamos diariamente, até as táticas emocionais usadas em nossos relacionamentos mais próximos. Essas técnicas estão por toda parte e ficam cada vez mais sofisticadas. Você já saiu de uma conversa se sentindo vagamente desconfortável? Como se algo não estivesse certo, mas você não conseguisse identificar exatamente o que. Isso é seu instinto, reconhecendo a manipulação antes que sua mente consciente consiga identificá-la. Ao final deste vídeo, você saberá exatamente o que desencadeou essa sensação e o que fazer a respeito. E se você pudesse enxergar através dessas táticas? E se você pudesse reconhecer a manipulação antes de se tornar uma vítima? É aqui que um mentor improvável entra em cena. Nicolau Maquiavel, o filósofo político do século XVI, cujo nome se tornou sinônimo de astúcia estratégica. Quando a maioria das pessoas ouve maquiavélico, pensa em gênio maligno ou manipulador astuto, mas isso perde completamente a essência de quem Maquiavel realmente foi. Vivendo na Itália renascentista, em meio a um caos político, Maquiavel não estava criando um manual para tiranos, ele estava documentando a crua realidade do comportamento humano que a maioria dos filósofos tinha medo de reconhecer. Maquiavel escreveu: "Todos veem o que você aparenta ser. Poucos vivenciam o que você realmente é." Pense nisso por um instante. Quantas vezes você já foi completamente enganado pela imagem cuidadosamente construída de alguém só para descobrir sua verdadeira face depois que o dano já estava feito? Veja Elizabeth Holmes e a Theranos. Ela adotou deliberadamente o suéter de gola alta preto de Steve Jobs, baixou sua voz em várias oitavas e criou uma narrativa envolvente. Mudar o mundo, que convenceu investidores experientes a investir bilhões numa tecnologia que simplesmente não funcionava. A percepção que ela construiu foi tão poderosa que, mesmo quando surgiram os denunciantes, muitos ainda não conseguiam enxergar além da imagem que ela havia criado. Isso não se limita a negócios. Pense naquele casal aparentemente perfeito nas redes sociais, cuja relação é na verdade tóxica por trás das portas fechadas, ou naquele influenciador de saúde promovendo suplementos naturais enquanto luta em segredo com problemas causados justamente por esses produtos. O gerenciamento da percepção está em toda parte ao nosso redor. Maquiavel identificou outra verdade desconfortável sobre a psicologia humana. Somos em grande parte movidos pelo interesse próprio.
Embora isso possa soar cínico, a ciência comportamental moderna confirma consistentemente essa visão. Considere quantas empresas éticas abandonaram seus valores imediatamente durante a pandemia, quando seus lucros foram ameaçados, ou o quão rápido pessoas comuns adotam comportamentos problemáticos ao receberem poder sem responsabilidade. Mas é aqui que a maioria das pessoas se engana ao interpretar Maquiavel. Ele não celebrava a manipulação. Ele a expunha para que as pessoas pudessem navegar num mundo onde essas táticas existem, como ele escreveu. É necessário para um príncipe que deseja se manter no poder, aprender a não ser bom e usar esse conhecimento ou deixá-lo de lado conforme a necessidade. Para nós, isso não significa nos tornarmos manipuladores. Significa entender essas táticas tão bem que possamos identificá-las instantaneamente quando forem usadas contra nós. Toda abordagem manipulativa, seja de um executivo de marketing, um colega desonesto ou um parceiro tóxico, baseia-se em princípios fundamentais. Maquiavel identificou esses princípios séculos atrás, e a pesquisa psicológica moderna confirmou e ampliou suas observações. Maquiavel escreveu famosamente que é muito mais seguro ser temido do que amado se você não pode ser ambos. Isso não é apenas teoria política, é o reconhecimento de como o medo dribla nosso pensamento lógico. Quando sentimos medo, a parte emocional do cérebro assume o comando, bloqueando nossa capacidade de raciocinar criticamente. É como se o sistema de segurança do seu cérebro desligasse o pensamento racional. Isso explica por que o medo é tão eficiente em tudo, desde a venda de seguros. O que aconteceria com sua família se você morresse amanhã? Até para manter as pessoas presas a relacionamentos tóxicos. Você nunca vai encontrar alguém melhor. Já reparou como a compra por pânico se espalha rápido? Lembra da escassez de papel higiênico em 2020? Só alguns vídeos virais mostrando prateleiras vazias foram suficientes para desencadear falta do produto em todo o país. Uma prova poderosa de como o medo supera a lógica em grande escala. Quando temos medo, paramos de questionar e começamos a agir. Agora vamos falar sobre outra tática poderosa: reciprocidade artificial. Já se perguntou por que amostras grátis funcionam tão bem? Maquiavel percebia que os humanos se sentem fortemente obrigados a retribuir dívidas, mesmo aquelas que nunca pedimos. Os homens têm mais disposição para devolver uma ofensa do que um favor, ele observou, pois a gratidão é um peso e a vingança um prazer. Essa percepção psicológica explica por que a manipulação pela obrigação é tão eficaz. Pesquisas sobre psicologia da persuasão mostram que garçons que oferecem 2 balas de menta aos clientes aumentam suas gorjetas em 14%. E aqueles que personalizam o gesto, trazendo uma segunda bala, veem as gorjetas aumentarem em 23%. Prova de que a reciprocidade fabricada funciona. Isso não é generosidade, é uma manipulação calculada do nosso instinto natural de obrigação. Da mesma forma, o teste de personalidade gratuito que leva a cursos caros cria essa mesma sensação de dívida que pode ser explorada. Já se sentiu estranhamente obrigado a comprar algo depois de receber algo grátis? Esse é o princípio em ação. Por fim, Maquiavel recomendava aos governantes dividir para conquistar, reconhecendo que indivíduos isolados são mais fáceis de controlar. Esse padrão de isolamento não fica restrito na política, aparece em várias situações. Pense no culto liderado por Keith Raniere, que começou como um programa de sucesso, mas isolou sistematicamente os membros de suas famílias, rotulou-os de fora como opressores e foi normalizando comportamentos cada vez mais extremos.
Esse isolamento foi o fator-chave que permitiu que o grupo se tornasse algo muito mais sombrio. A pergunta-chave que você deve se fazer é: quem se beneficia quando você é afastado de perspectivas alternativas ou fontes de apoio? Na maioria das vezes não é você. Maquiavel compreendeu algo profundo sobre a natureza humana. Não somos os seres racionais que imaginamos ser. Somos criaturas de hábito, atalhos emocionais e pontos cegos, todos passíveis de exploração. Uma estratégia particularmente eficaz é o que os psicólogos agora chamam de técnica do pé na porta. Já ouviu a metáfora do sapo na água, que vai esquentando aos poucos, que não pula, porque a mudança é tão sutil que só percebe quando já é tarde demais? A pesquisa do Dr. Robert Cialdini mostra que pessoas que concordam com pequenos pedidos têm muito mais chances de atender a pedidos maiores em seguida. Pensem como os serviços de streaming aumentaram os preços aos poucos. A Netflix começou com R$ 799, passou para R$ 899, depois R$ 999. Aumentos pequenos o suficiente para que a maioria não cancelasse. Hoje, muitos assinantes pagam mais de 20 raleigh por mês, mais do que o dobro do preço original, sem nunca terem tomado uma decisão consciente de aceitar um aumento tão grande. O mesmo padrão aparece em relacionamentos controladores. Já percebeu como as violações de limites começam pequenas e vão aumentando com o tempo? Outra poderosa tática de manipulação é usar sua autoimagem contra você. Lembra dos TELs? Quando cientistas levantaram preocupações sobre a tecnologia, Holmes não respondeu às questões técnicas. Ela transformou o ceticismo em oposição à liderança feminina na tecnologia. Essa manipulação brilhante fez com que aliados a defendessem não por razões científicas, mas por questões de identidade. Questionar a tecnologia virou sinônimo de questionar mulheres na tecnologia. Vemos isso o tempo todo em marketing. Homem de verdade bebe bourbon. Mães conscientes escolhem orgânicos. Não são só falas sobre o produto, são ganchos de identidade usados para driblar a avaliação racional do produto. Quando você se compromete publicamente com uma identidade, tende a tomar decisões irracionais para manter a coerência com essa imagem. Quando foi a última vez que você comprou algo, não porque precisava, mas porque aquilo combinava com a forma como se vê? Talvez o mais insidioso de todos seja o poder do reforço imprevisível. A pesquisa seminal de B.F. Skinner sobre condicionamento operante comprovou que recompensas imprevisíveis criam vícios comportamentais 3 vezes mais fortes do que as previsíveis. Isso explica por que manipuladores alternam entre elogios e críticas para manter suas vítimas envolvidas. Isso explica por que máquinas caça-níqueis são mais viciantes do que a maioria das drogas, porque o ciclo quente-frio em relacionamentos tóxicos cria um apego poderoso e porque você se pega checando constantemente certas contas de redes sociais, mesmo que elas raramente tragam satisfação. Esse único mecanismo impulsiona o vício em jogos de azar, padrões de relacionamentos tóxicos e o uso problemático das redes sociais. Uma vez que você reconhece esse padrão, começa a vê-lo em todos os lugares. Desde chefes manipuladores que alternam entre críticas severas e elogios excessivos, até plataformas projetadas para fornecer doses de dopamina em intervalos imprevisíveis. Você já se pegou incapaz de largar o celular, mesmo sabendo que a maior parte do que vê não é realmente capaz de te fazer feliz? Essa é a força do reforço imprevisível em ação. Agora que entendemos como a manipulação funciona, vamos transformar os insights de Maquiavel em defesas práticas que você pode começar a usar hoje. Embora suas obras sejam frequentemente interpretadas como um guia para manipuladores, elas contêm sabedoria igualmente valiosa para quem deseja se proteger.
O primeiro princípio de defesa vem da observação de Maquiavel de que a promessa feita era uma necessidade do passado. A promessa quebrada é uma necessidade do presente. Em termos simples, as pessoas dizem o que for mais conveniente no momento. Então, como você se protege? Comece a notar padrões em vez de promessas. Quando alguém faz compromissos, catalogue mentalmente com que frequência essa pessoa cumpriu promessas semelhantes no passado. Estudos mostram que essa prática simples reduz a vulnerabilidade à decepção em até 62%. Você pode descobrir que seu amigo solidário só entra em contato quando precisa de favores, apesar de sempre prometer se encontrar em breve. Lembre-se de como o fundador do Fire Festival, Billy McFarland, tinha um histórico de negócios fraudulentos antes de criar o infame desastre na ilha. O padrão estava lá, mas os investidores se concentraram nas promessas em vez do comportamento passado. Pergunte a si mesmo: essa pessoa realmente fez o que disse que faria no passado? O histórico dela é um preditor muito melhor do que suas palavras atuais. Uma segunda estratégia defensiva surge do conselho de Maquiavel de nunca tentar ganhar à força o que pode ser conquistado por meio da decepção. Para a proteção pessoal, isso se traduz em ser cauteloso quando as situações parecem incomumente fáceis ou quando os outros estão sendo excessivamente complacentes. Pesquisas psicológicas mostram que manipuladores costumam criar uma falsa facilidade no início de relacionamentos ou negociações, eliminando deliberadamente obstáculos e atritos para reduzir os instintos de defesa antes de introduzir elementos exploratórios. Repare como funcionam os aplicativos de namoro gratuitos. O cadastro inicial leva segundos, mas o verdadeiro custo está nos compromissos com a privacidade, nos recursos premium e na manipulação psicológica feita para mantê-lo preso, em vez de realmente encontrar um relacionamento. Essa facilidade de entrada é propositalmente desenhada para baixar as defesas. Quando algo parece incomumente fácil ou conveniente, pergunte a si mesmo: qual será o verdadeiro preço que posso pagar depois? Nada que realmente valha a pena vem sem algum atrito adequado. Outra defesa poderosa vem da famosa frase de Maquiavel: é melhor ser temido do que amado, se não se pode ser os dois. Para a proteção pessoal, isso significa reconhecer que o respeito e os limites adequados são salvaguardas mais confiáveis do que buscar constantemente a aprovação. Experimente este exercício por uma semana antes de aceitar qualquer pedido. Pergunte a si mesmo: estou fazendo isso para ser útil ou para ser querido? Então, espere 24 horas antes de se comprometer com qualquer coisa cuja resposta seja para ser querido. Estudos mostram que pessoas manipuladoras conseguem identificar agradadores em poucos minutos de conversa, percebendo inconscientemente sinais verbais e físicos de quem prioriza a aprovação em vez da autenticidade. Além disso, Maquiavel aconselhava líderes a serem estratégicos quanto ao compartilhamento de informações para se protegerem. Isso significa entender que informações pessoais são uma moeda valiosa e devem ser distribuídas com cuidado. Pesquisas da Universidade de Colômbia revelam que manipuladores frequentemente compartilham detalhes que parecem vulneráveis no início para criar uma falsa intimidade que estimula um compartilhamento recíproco excessivo. Essa troca assimétrica de informações gera vulnerabilidades que podem ser exploradas depois. Veja como Mark Zuckerberg chamou os primeiros usuários do Facebook de burrinhos, por confiar em suas informações pessoais a ele.
Todo o modelo de negócios das redes sociais depende de incentivar o compartilhamento excessivo, enquanto as próprias empresas mantêm um sigilo enorme sobre suas operações. Uma perfeita assimetria de informações. Antes de compartilhar seus dados pessoais, pergunte a si mesmo: essa pessoa conquistou esse nível de confiança por meio de ações consistentes ao longo do tempo? Lembre-se, a confiança se constrói gradualmente, não deve ser dada imediatamente. Maquiavel enfatizou a importância de enxergar as coisas distantes sem se mover, antecipando as consequências futuras antes que elas surjam. A maior parte da manipulação tem sucesso porque os alvos consideram apenas os efeitos imediatos em vez das implicações a longo prazo. Treine-se para perguntar e depois o que acontece 3 vezes ao avaliar qualquer situação. Essa prática simples revela potenciais consequências que poderiam permanecer ocultas. Considere como as empresas de cigarros lutaram contra os avisos de saúde por décadas. Elas entenderam que o segundo efeito dos avisos de saúde seria o aumento da regulamentação, e o terceiro efeito seriam mudanças culturais na percepção sobre o fumo. Elas não estavam apenas lutando contra rótulos, estavam combatendo um efeito dominó que previram com precisão décadas antes. Ao enfrentar qualquer decisão ou oferta, pergunte a si mesmo: para onde isso pode levar em 6 meses? E em 1 ano? E em 5 anos? Maquiavel escreveu durante o Renascimento, mas suas percepções sobre a psicologia humana são talvez ainda mais relevantes em nossa era digital, onde a manipulação se tornou tanto mais sofisticada quanto mais abrangente. A multidão vulgar sempre é atraída pelas aparências, e o mundo consiste principalmente dessa multidão, observou Maquiavel. Um princípio que encontra sua plena expressão em nosso cenário digital. As empresas de tecnologia se aproveitaram dessa percepção, projetando interfaces e algoritmos que capitalizam nossa atração pelas aparências, enquanto ocultam suas estratégias manipulativas. Os aplicativos de apostas exemplificam essa manipulação perfeitamente, apresentando o jogo como um entretenimento casual por meio de interfaces elegantes, animações vibrantes e sons de celebração que estimulam a liberação de dopamina. Esses aplicativos utilizam algoritmos de quase acerto que criam a sensação de uma vitória iminente, mantendo os usuários engajados apesar das perdas constantes. Enquanto os usuários se prendem à experiência visual cativante e às vitórias temporárias, a certeza matemática das perdas a longo prazo permanece oculta atrás da aparência de diversão inofensiva e riqueza potencial. Considere como as plataformas de mídia social empregam o que Maquiavel poderia ter chamado de ilusão de escolha. Ele observou que os governantes deveriam fazer o povo acreditar que tinha escolha, enquanto controlavam cuidadosamente as opções disponíveis. Plataformas modernas aperfeiçoaram essa técnica, criando a sensação de livre exploração, enquanto guiam de maneira algorítmica sua atenção para conteúdos específicos projetados para maximizar o engajamento. Você já percebeu como começa a assistir a um vídeo no YouTube e 1 hora depois se vê imerso em conteúdos que nunca teve intenção de consumir? Isso não é coincidência, é uma manipulação psicológica cuidadosamente planejada. Outra manifestação moderna de táticas maquiavélicas é a exploração da urgência. Maquiavel reconheceu que as pessoas tomam decisões ruins sob pressão de tempo. Pense em todos aqueles cronômetros regressivos em sites de compras. A Amazon foi, na verdade, multada em 10 milhões de euros na Itália por táticas falsas de urgência, como cronômetros enganosos e mensagens de escassez falsas. Essas técnicas funcionaram tão bem que persistem, mesmo com o crescente retorno regulatório.
Para se proteger, crie o hábito de questionar a urgência. Quando encontrar ofertas ou oportunidades com prazo limitado, pergunte-se: por que esse prazo é necessário? O que acontece se eu esperar? Essa urgência serve aos meus interesses ou aos de outra pessoa? Criar esse espaço mental frequentemente revela que supostas emergências são, na verdade, táticas de pressão fabricadas. Por fim, Maquiavel aconselhava líderes a dividir o poder de seus inimigos. O ecossistema de informações atual aplica esse princípio por meio da amplificação da indignação. Documentos internos de grandes redes sociais mostraram algoritmos que promovem deliberadamente conteúdo divisivo, não por ideologia, mas porque o conflito gera engajamento. Pesquisas indicam que a indignação moral se espalha mais rápido online, com postagens carregadas emocionalmente, ganhando muito mais tração que conteúdo neutro. Isso explica por que seu feed parece estar cada vez mais cheio de conteúdo criado para provocar, não para informar. O escândalo da Cambridge Analytica revelou como mensagens divisivas precisamente direcionadas podem fragmentar a coesão social, tanto no voto do Brexit quanto na eleição de 2016 no Zewa. Isso não era persuasão tradicional, mas um perfil psicológico sofisticado, usado para identificar e explorar divisões sociais. Antes de se engajar com conteúdo inflamável, pergunte a si mesmo: quem se beneficia da minha indignação aqui? A resposta raramente sou eu, e quase sempre são as métricas de engajamento de alguém e a receita publicitária. Focamos principalmente em nos defender contra a manipulação, mas o trabalho de Maquiavel também traz profundas percepções sobre como exercer influência de forma ética. Embora O Príncipe seja muitas vezes visto como um manual de crueldade, uma leitura cuidadosa revela um pensamento sofisticado sobre liderança e poder que continua relevante hoje. Maquiavel escreveu que é necessário que um príncipe possua a natureza tanto da raposa quanto do leão. Isso significa que a verdadeira eficácia requer tanto o pensamento estratégico, a raposa, quanto a coragem, o leão. Para influenciar eticamente isso, implica desenvolver tanto a sabedoria para identificar a manipulação, quanto a coragem para enfrentá-la diretamente. Pense assim: a raposa vê a armadilha, mas o leão não tem medo de rugir quando necessário. Na sua própria vida, ao identificar a manipulação, aborde-a diretamente, mas sem hostilidade desnecessária. Frases simples como: notei esse padrão e isso me preocupa, estabelecem limites enquanto mantém a conexão. Outro princípio ético de Maquiavel diz respeito ao que ele chamou de injúria necessária. Ele aconselhou que, se ações difíceis forem necessárias, elas devem ser feitas de uma só vez, enquanto os benefícios devem ser distribuídos aos poucos. Este princípio se manifesta na liderança ética, quando a transparência. As empresas implementam aumentos de preços necessários de forma clara, em vez de através de taxas ocultas, enquanto distribuem benefícios gradualmente ao longo do tempo em seus relacionamentos. Isso se traduz em ter conversas necessárias e difíceis diretamente, em vez de insinuações ou discussões parciais que prolongam o desconforto enquanto expressam apreciação regularmente em pequenos momentos, em vez de guardar tudo para ocasiões especiais. Talvez a mais profunda percepção ética de Maquiavel tenha sido seu reconhecimento de que verdadeira estabilidade exige atender às necessidades legítimas de todas as partes interessadas. Ele escreveu que um líder deve evitar ser odiado, o que requer respeitar as necessidades fundamentais das pessoas por segurança, propriedade e dignidade. Pesquisas contemporâneas validaram essa percepção.
Décadas de pesquisas da Gallup revelam que locais de trabalho que combinam responsabilidade com respeito pelas necessidades individuais têm desempenho superior àqueles que dependem de medo ou controle. As pessoas mais influentes em qualquer área são aquelas que criam valor genuíno enquanto mantêm limites apropriados. Um equilíbrio que o próprio Maquiavel defendia, apesar de sua reputação implacável. Você já notou como as pessoas mais respeitadas que você conhece tendem a combinar princípios claros com genuíno cuidado pelos outros? Se você começou a reconhecer padrões de manipulação em sua própria vida, lembre-se, a consciência é o primeiro e mais importante passo rumo à liberdade. Você não pode mudar o que não vê. É comum sentir culpa depois de perceber que foi manipulado. Você pode se perguntar, como pude cair nessa? Mas não seja tão duro consigo mesmo. Essas táticas funcionam porque exploram aspectos universais da psicologia humana. Até mesmo as pessoas mais inteligentes e instruídas podem ser influenciadas quando os gatilhos psicológicos certos são acionados. O sábio age imediatamente, enquanto o tolo age só no fim, observou Maquiavel. O recado é claro. Quanto mais cedo você reconhecer a manipulação e agir, menos dano sofrerá. Esperar até que a manipulação se torne insuportável só aumenta o impacto negativo na sua vida e bem-estar. Quando você percebe a manipulação com clareza, geralmente tem 3 opções. A primeira é o confronto direto, nomeando a tática usada. Por exemplo, eu percebo que você está usando uma urgência artificial para pressionar minha decisão. A segunda é o desligamento estratégico, simplesmente se afastar do ambiente manipulador. A terceira é reforçar limites, estabelecendo consequências claras para comportamentos manipuladores. Qual caminho você vai escolher depende totalmente da situação e do relacionamento. Não existe uma solução única para todos os casos, mas o essencial é este. Uma vez que você está consciente, ganha escolhas onde antes não havia nenhuma. Ao seguir em frente, comece a desenvolver o que os psicólogos chamam de consciência estratégica. A habilidade de identificar a manipulação sem se tornar cínico em relação às conexões humanas. O objetivo não é a paranoia, é o discernimento. Aprender a diferenciar relacionamentos genuínos dos manipulativos. Lembre-se da história da mãe que perdeu suas economias de aposentadoria. Com as ferramentas que você aprendeu hoje, agora está mais preparado para proteger não só a si mesmo, mas também as pessoas vulneráveis na sua vida. Você pode ajudá-las a perceber os padrões antes que os danos sejam causados. O verdadeiro poder não vem de controlar os outros por meio de jogos psicológicos. Vem da clareza, conhecendo seus próprios valores e limites. Como Maquiavel escreveu uma vez, onde a disposição é grande, as dificuldades não podem ser grandes. Se você achou este vídeo útil, curta e compartilhe com alguém que possa precisar ouvir isso. E inscreva-se para mais conteúdos profundos sobre a psicologia que pode transformar seus relacionamentos e proteger sua autonomia. A melhor defesa contra a manipulação não é a vigilância constante ou a desconfiança. É construir uma vida cercada por pessoas que valorizam a conexão verdadeira e não o controle. Agora, essa é uma visão maquiavélica que vale a pena abraçar. Obrigado por estar aqui. Até a próxima. Questione com reflexão. Conecte-se de forma autêntica e viva estrategicamente